Estamos na nossa árvore genealógica de Jesus e hoje nós vamos falar de um personagem chamado Salatiel ou Sealtiel, dependendo das versões. Amém? Então vamos lá. Primeira Mateus capítulo 1, versículo do 1 até o 11. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Péres e a Zerá, e Péres gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acais, e Acais gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia, 12. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Então a gente vai falar de Salatiel, amém? 17 para fechar. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então são 3 ciclos, amém, de 14, amém? Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos neste dia. Exaltado seja o teu nome no nosso meio. Tu és de fato o Rei da Glória, o único e suficiente Salvador da nossa vida. Tu és o nosso paizinho, o nosso Abba, o nosso querido, o nosso amado. Tu és aquele que gerou em nós o fôlego de vida. Tu és aquele que colocou dentro de nós o desejo de cada dia mais te conhecer. Fala conosco nesta noite de uma forma clara, audível. Me usa, meu Pai, eu te peço nesta noite de uma forma onde dos meus lábios fluam palavras, Pai, que possam de fato trazer uma transformação na vida dos meus irmãos. Isso não tem a ver comigo, Deus, mas tem a ver contigo. Entregamos o comando nas tuas mãos e te pedimos em nome de Jesus, fala conosco, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso, você pode dar ao Senhor. Salatiel, do hebraico, significa eu pedi ao Senhor. Amém? Então o nome Salatiel é eu pedi ao Senhor. Salatiel, ele foi filho de Jeconias. Salatiel, ele foi gerado no cativeiro babilônico. E ele veio junto com o povo para Jerusalém. A gente vai ver depois mais à frente, na semana que vem, se Deus permitir, a gente vai falar sobre Zorobabel, que é o seu filho, que foi o governador em Judá. Mas eu quero, como eu sempre faço, eu quero voltar um pouquinho, né, para poder falar mais uma vez o que a gente tem falado, para poder entrar na tua cabeça, né? A Bíblia diz que quando o povo de Israel eles saem do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, eles passam pelo deserto e eles vão até a terra prometida. Lembra as muralhas de Jericó? Eles rodeiam as muralhas de Jericó, né? Josué, as muralhas caem, tomam posse da terra prometida. Deus havia dado uma ordem para eles, que eles deveriam trabalhar 6 dias, não trabalhar no 7º. Deus ensina tudo para eles, Deus das várias formas, como eles iam fazer com a terra, eles iam cuidar do estrangeiro. Deus começa a orientar tudo, que eles, quando entrassem na terra, eles não deveriam consultar cartomante, não deveriam consultar mortos, eles não deveriam adorar outros deuses, eles deveriam adorar somente a Deus. Deus dá toda a planta para o povo, para poder entrar na terra e eles terem uma vida saudável, uma vida digna na terra. Assim a Bíblia nos ensina. Mas eles no primeiro momento eles pegam aquilo tudo, mas é triste dizer isso, e isso acontece nos dias de hoje. A gente é muito firme com Deus hoje, mas amanhã a gente acorda, a gente já não está mais tão firme. A gente ama Deus, mas em algum momento a gente, de fraqueza, de necessidade, a gente troca os valores eternos pelos valores momentâneos. A gente muitas vezes, a gente sabe que aquilo não é bom, mas a gente deixa de fazer o que é certo para fazer o que é errado. Isso tudo é por causa de necessidades que a vida vai impondo sobre a minha e sobre a tua vida.
A vida vai colocando sobre vocês, sobre a minha vida, ela vai explicando para a gente que não é bem assim, vão entrando pessoas que não devem congregar conosco, não devem caminhar conosco, porque a Bíblia nos ensina que as más conversações corrompem os bons costumes. Então a gente vai percebendo o tempo todo que no decorrer da nossa caminhada a gente vai se deparando com situações, e é nesse momento que a gente precisa estar firme no Senhor e não negociar os valores. Amém? Então eles entram na terra prometida. Aí você vai perceber lá que você começa a ler na Bíblia o livro de Juízes. Quem eram os juízes? Os juízes eram homens levantados por Deus, que eram mediadores entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. Deus sempre falava com os juízes iam lá e davam um comando para o povo, libertava o povo estava cativo por uma nação. Deus levantava um juiz, por exemplo, Otiniel, Débora e vários outros, Sansão. Deus levantava um juiz, esse juiz ia lá, guerreava, libertava o povo, e o povo era liberto para voltar para Deus. Daqui a pouco, quando o povo era liberto, o povo voltava de novo para a escravidão. Porque se a gente parar para refletir, não é o diabo que nos prende, nós que vamos para dentro da presa. Da presa, não sei se ficou legal, para dentro da prisão, melhor dizendo, né? Então, muitas vezes a gente coloca a culpa no diabo, mas o diabo às vezes fica até pensando, cara, será que eu sou tão ruim assim? Eu acho que às vezes até o diabo duvida do que algumas pessoas fazem. A maioria das vezes, se a gente parar para refletir, a maioria dos nossos problemas, faz uma análise, a maioria dos nossos problemas são causados por nós mesmos. A pessoa, quando está enfiada em dívida, não foi o diabo que enfiou ela em dívida, ela resolveu se enfiar em dívida. Ela gasta mais do que deve, ela estoura o cartão de crédito, ela paga o mínimo, e aí quem paga o mínimo cartão de crédito, isso é a armadilha do Satanás, porque se tu paga o mínimo, tu vai ficar a vida inteira pagando o mínimo, tu nunca mais sai da dívida. Né? E aí você paga 10 a 14% de juros num cheque especial, mas você é incapaz de ir até um banco, você que não tem condições de pegar um empréstimo, fazer uma negociação, pegar uma taxa de 2, 3% ao mês, para poder quitar o cartão de crédito e parcelar essa dívida com valor fixo, para você saldar o que você deve. Mas muitas vezes você acaba no meio de um furacão, você não pensa sobre isso. Nem sei por que eu falei isso, mas enfim, e Deus sabe. Então eles eram governados pelos juízes. Aí a Bíblia diz que tem um momento em que todas as nações eram governadas cada um tinha um rei, mas a única nação que era governada pelos juízes era a nação de Israel. E o povo não queria ser diferente dos outros. Esse também é um grande problema da nação. Nós cristãos queremos ser iguais às pessoas do mundo. Nós muitas vezes temos vergonha de dizer para eles que estão lá fora que nós somos cristãos. Temos vergonha de dizer para eles lá fora que nós não aceitamos algum tipo de coisa. Então o que a gente faz? A gente começa a querer ser aceito pelo mundo. A tua Bíblia, igual a minha, diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, mas quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Se você é firme com Deus, você pode ter certeza que alguém no mundo lá fora não vai gostar de você, vai falar mal de você. E bem-vindo ao clube. Isso faz parte de uma caminhada com Deus. Se o mundo lá fora te ama e ninguém fala de você porque você é cristão, alguma coisa de errado tem. São as concessões da vida. Amém? Então o povo estava cansado de ser guiado por Deus, eles querem um rei. E Deus falou: se vocês querem um rei, tudo bem, eu vou dar um rei. Aí quando você vai lá para 1 Samuel capítulo 9, fala de um homem chamado Saul. Deus levanta Saul como o primeiro rei de Israel. Ali começa a monarquia. Saul é o primeiro rei. Saul começa muito bem o seu reinado. Depois, quando você estudar com calma a vida de Saul, Saul fica 40 anos no reinado. Mas nos 2 primeiros anos, Saul já não foi mais aprovado por Deus. Ele fica 38 anos no trono como rei de Israel, não tendo aprovação de Deus. Deus levanta um homem, um menino, um jovem, chamado Davi. Davi foi ungido rei com 17 anos, mas só assume o trono aos 30 anos. De 13 anos, Deus vai preparando Davi para poder assumir o trono. Tem coisas na tua e na minha vida que Deus às vezes parece que está demorando, mas Ele não está demorando. Ele está nos preparando para que no momento em que nós tomarmos posse, nós estejamos preparados para assumir aquilo que Ele tem para nós. Posso ouvir um amém? Então a gente percebe que Davi é levantado como rei de Israel. Você conhece a história, Davi se levanta como rei. Depois Davi morre, quem assume o trono é Salomão, seu filho. Davi começa a dizer para ele, antes da sua morte, ele falou: Davi,
Tem umas pessoas aqui no reino que foram boas para mim, mas tem pessoas que você não deve confiar. Ele começa a falar um monte de pessoas, uma delas é Joabe. Ele fala, cara, você sabe o que você tem que fazer com ele. Salomão assume o trono, Salomão passa o cerol em todo mundo tem que passar. Ele começa o seu reino muito bem. O reino de Salomão não teve uma guerra, foi um reino de paz, porque Deus permitiu que fosse paz. Então Salomão agora ele assume o trono, ele começa muito bem. Eu sempre digo aqui, ele começa sacrificando 1000 bois e no final ele se deita com 1000 mulheres. Ele troca o sacrifício pelos prazeres. Salomão ele esquece quem era Deus e ele começa agora a se lembrar somente dele. Ele esquece que ele só era rei de Israel porque Deus teve misericórdia de Davi e deu para ele o trono, mas ele agora se sente o dono da cocada preta e ele começa a fazer tudo o que ele quer, ele não tem mais temor a Deus. A vida de Salomão no final você vai ver que ele começa a adorar os deuses das suas mulheres. Salomão, que era um homem que quando orou na primeira vez, 1 Reis capítulo 8, versículo 41, fala sobre o estrangeiro que vinha de terra remota para orar, fogo descia do céu. Salomão ora ali na inauguração do templo, fogo desce, mas logo depois você vai ver Salomão adorando outros deuses. Então Salomão ele perdeu o temor. E por isso a Bíblia fala em Provérbios capítulo 1, versículo 7, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Para ser um homem sábio, a primeira coisa que ele precisa saber é temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é ter um respeito incondicional por Deus. Quando você respeita Deus a ponto de você muitas vezes quer fazer uma coisa, mas você não faz, porque você teme a Deus, é nesse momento que a glória de Deus, a unção de Deus vem sobre a tua vida. Porque Deus ama aqueles que o temem, está escrito isso na palavra. Então Salomão, ele tem um filho chamado Roboão. Salomão morre, Roboão assume o trono. Roboão começa o seu reinado colocando uma carga tributária que já era grande quando Salomão partiu. Salomão já estava botando uma carga tributária grande sobre o povo. Aí agora Roboão, o pastor Reinaldo falou uma coisa muito interessante na segunda-feira. Roboão, ele primeiro consulta os anciãos. Ele vai lá e fala assim, olha, o povo está reclamando da carga tributária, o que vocês acham que eu devo fazer? Aí os anciãos, os idosos falam assim, cara, eu acho que você deve diminuir a carga tributária, que você vai trazer o povo para você. O povo vai ter o teu coração e o coração do povo vai ser teu. Aí ele vai junto aos seus amigos de infância, tudo gente jovem. Aí ele fala assim, e vocês, o que vocês acham que eu devo fazer? Aí os meninos lá que foram criados com ele, que não tem experiência nenhuma de vida, falam para ele, cara, eu acho que você deve aumentar a carga tributária. Esses caras estão reclamando demais. Então Roboão ele aceita o conselho dos amigos e não dos anciãos, e ele vai e aumenta a carga tributária a ponto de dizer que o dedo mindinho dele é mais grosso do que o lombo do seu pai. O povo começa a ficar revoltado, o reino é dividido em duas partes. Deus levanta um profeta chamado Aias. Aias é levantado, pega uma capa nova, parte em 12 pedaços, dá 10 pedaços para Jeroboão, que era um homem que havia trabalhado para o seu pai Salomão, e dá 2 pedaços para Roboão. Então Roboão agora, que ele era rei de todo Israel, estamos juntos até aqui, até agora? Então Roboão era rei sobre todo Israel. Agora a tribo é dividida em duas partes, a tribo do sul e a tribo do norte. A tribo do sul, Judá e Benjamim, e a tribo do norte, as outras 10 tribos. E agora Jeroboão aqui, ele foi levantado por Deus aqui, presta atenção nisso. Jeroboão foi levantado por Deus aqui, Deus dá uma palavra para Jeroboão dizendo, Jeroboão, através do profeta, se você fizer tudo o que Deus quer que você faça, Deus vai entregar esse reino nas tuas mãos e tu será próspero. A Bíblia diz que a primeira coisa que Jeroboão faz é o seguinte, o povo em todas as festas, Páscoa, Pentecoste, Tabernáculo, era costume o povo subir até Jerusalém para adorar. Então todo Israel era costume ir para Jerusalém para adorar. Então agora Jeroboão, que era rei da tribo do norte, e Roboão, rei da tribo do sul, eles não se dão, amém? Eles são adversários. Então Jeroboão, com medo de perder o seu povo, no dia da festa, quando eles fossem subir lá, Roboão por algum motivo fizesse uma lavagem cerebral e tomasse o povo para ele, o que Jeroboão inventa? Cara, eu tive uma ideia, eu vou criar um Deus agora, igual o Deus lá de Êxodo 32, eu vou fazer um bezerro de ouro, vou colocar um em Dan e outro em Berseba. E vou falar para o povo que não precisa mais subir para Jerusalém, mas pode adorar em qualquer lugar lá e adorar os bezerros de ouro. E isso acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas acreditam que não precisa ir para a igreja para adorar. A gente, quando vem para a igreja, é importante a gente entender, a gente não é obrigado a vir para a igreja. Mas quando a gente vem para a igreja, no livro de Hebreus fala sobre isso. Hebreus ou Romanos, não me lembro. Que nós devemos congregar.
Nós devemos nos juntar como comunidade de fé, estarmos juntos, adorando a Deus, o mesmo Deus. Estamos juntos aqui como corpo de Cristo. Igreja não é esse estabelecimento, não é esse prédio. Igreja sou eu e você. Daqui a alguns minutos, quando nós saímos daqui, isso aqui não existe igreja, isso aqui é um prédio. Nós somos a igreja que se reúne para adorar a Deus. Então, quando Jeroboão ele vai e decide fazer esses 2 bezerros de ouro, ele estava blasfemando o nome do Senhor e ele estava quebrando aquilo que Deus havia falado sobre a vida dele. Então, a promessa que Deus havia dado para Jeroboão, rei da tribo do norte, aquela palavra ela foi quebrada pelo próprio Jeroboão. Muitas vezes Deus dá uma promessa para você e para mim, e às vezes a promessa não se cumpre e a gente vai e culpa Deus. Mas a maioria das vezes, eu te digo talvez a totalidade, todas as vezes a promessa se quebra não é por parte de Deus, mas é por nossa parte. Nós não cumprimos a nossa parte, porque Deus, a única coisa que Ele espera de nós é fidelidade. Ele, quando nos dá alguma coisa, Ele nos dá para que nós sejamos fiéis a Ele. A fidelidade, eu sempre digo, a fidelidade está no nosso coração. Você vai sempre julgar a Deus de acordo com aquilo que Deus representa para você. Se Deus é um Deus de domingo, se Deus é um Deus de quinta, se Deus é um Deus de quarta, se Deus é um Deus só de meia hora no dia, é assim que Deus vai se revelar para você. Mas se Deus é o teu Deus que te revela, que está contigo em todos os momentos, você está dentro do teu carro, você vai continuar adorando a Deus independente de qualquer coisa, porque você entende que Ele é prioridade na sua vida. Você está aí comigo? Então agora existem 2 tribos, e aí a gente chega no livro de Reis. Quando você vai ler o livro de Crônicas, na verdade os cronistas, eles escreveram, né, as histórias que na verdade sobre os reis de Israel. Então o livro de Crônicas é escrito pelos cronistas. Então você começa a ver que quando se levanta um rei aqui é porque existia um outro rei aqui, quando se levanta um rei aqui é porque existia um outro rei aqui, e assim vai. E a gente foi lendo, né, e chegamos até Salatiel, ou Sealtiel, né? Algumas versões, né? Quando a gente vai para o livro de... Coloca para mim Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Só um parênteses aqui. Deixa aqui. A gente tem que entender o seguinte. Vamos lá. Jerusalém, ela era governada por 2 reis. Perdoa, Jerusalém não. Israel era governado por 2 reis. O reino do sul e o reino do norte. Amém? Nessa época aqui... Nabucodonosor já tinha morrido, amém? Então Belsazar nessa época, ele havia assumido o trono, ele era descendente de Nabucodonosor. E na época eu falei para vocês que o rei da Pérsia era Ciro, e o rei dos Medos era Dario. Então cada reino tinha o seu rei, amém? Então quando fala aqui no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, é que a Pérsia não tinha nada a ver com Israel, mas era um outro reino que, não sei se vocês lembram, eu falei na semana passada, que quando Ciro ele invade a Babilônia, ele mata Belsazar, ele faz um decreto, está escrito aqui, ele faz um decreto para liberar os judeus que quisessem voltar para Jerusalém. Lembram disso? Estamos juntos aqui? A gente vai ler aqui de novo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Você veja uma coisa, Ciro ele não era um adorador do Deus Altíssimo, mas Ciro entendeu que Deus é que havia dado todo o reino para ele. Isso acontece lá fora. Muitos ímpios lá fora têm a consciência de que Deus é o Deus Todo-Poderoso, e muitas vezes nós cristãos temos dificuldade de aceitar isso. E ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Peraí, por que Deus encarregou Ciro, que era rei da Pérsia, de edificar uma casa em Jerusalém? É porque Deus tem um propósito, Deus usa até o ímpio para poder abençoar o justo. Amém? Que é em Judá. Que há entre vós, de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, e ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subir e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém.
E todos que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos com objetos de prata, ouro, fazenda, com gados, com coisas preciosas, ou fora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor. Como assim os utensílios da casa do Senhor? Nabucodonosor tinha invadido Jerusalém, lembra? Tinha levado todos os utensílios do templo lá para a Babilônia. E então agora Ciro, que agora conquistou a Babilônia, Ciro faz o seguinte: Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e estava na Babilônia, que tinha posto na casa dos seus deuses aqui. Amém? Este tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta de Sesbazar. Aí eu quero parar aqui. Sesbazar, quando você vai ler com calma, alguns historiadores, né, eles têm duas linhas doutrinárias. Esse Sesbazar, eles acreditam que na verdade é Salatiel, né? Alguns acreditam que é Zorobabel, mas muitos acreditam que é Salatiel, porque Salatiel do grego, não sei se vocês lembram, quando Daniel ele vai para a Babilônia, o nome dele era Daniel, amém? Quando ele vai para a Babilônia, lá na Babilônia ele recebe um nome chamado Beltesazar, lembram disso? Lembra? Azarias, Misaías e Azael, eles tinham um nome, amém? Eles chegam na Babilônia, o nome deles é trocado, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então todas as vezes que um povo era levado cativo para uma outra nação, eles trocavam o nome. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas todas as vezes que o inimigo tenta tomar um homem, uma mulher de Deus, a primeira coisa que ele faz, não no mundo natural, mas no mundo espiritual, é trocar de nome, é trocar a identidade. Muitas pessoas sabem exatamente quem são e qual é o propósito de Deus na sua vida, mas muitas vezes essas pessoas elas são roubadas na sua mente, são levadas para um lugar e elas perdem a sua identidade, né? Desculpa, Paulinho, o exemplo que eu vou dar, né? O Paulinho deu um testemunho lindo aqui no final de semana, né? Dizendo o seguinte, que Deus levantou ele, Deus abençoou ele, Deus deu uma família para ele, e aí chegou um momento da sua vida, ele perdeu a sua identidade. Ele começou a fazer coisas que Deus não chamou ele para fazer. Então ele perdeu a sua família, a ponto da sua esposa colocar uma medida protetiva para que ele ficasse afastado dela. Então Deus é tão bom que pela sua infinita misericórdia o Senhor restaurou essa família. Amém? Mas eu pergunto para você, por que isso aconteceu? Isso era propósito de Deus? Nunca foi. Mas o inimigo várias vezes ele troca a nossa identidade. Então esse Sesbazar aqui, os historiadores acreditam que ele é Salatiel. E também tem uma coisa que é muito importante também, isso mais à frente a gente vai ver na semana que vem. A gente vai perceber que no livro de Deuteronômio, se não me engano, no livro de Levítico, fala sobre a lei do levirato. O que é a lei do levirato? Exemplo, eu sou o irmão mais velho do pastor Reinaldo, né? Então eu sou casado com a minha esposa e por algum motivo eu morri, né? A minha esposa, para poder ter filhos e poder continuar a minha linhagem, a linhagem dos Peixotos, então ela poderia se casar, né, se juntar com o meu irmão que vinha logo depois de mim, vamos dizer assim, o segundo mais velho, para que ele tivesse relações sexuais com ela, para que ela tivesse filhos, e os filhos não eram dele, os filhos na verdade eram descendentes daquele que morreu. Estamos juntos aqui? Então muitas vezes você vai ler na Bíblia algumas coisas que vai te confundir. A gente vai ver que muitas vezes nessa parte da Bíblia, eu até falei para vocês há 3 semanas atrás, é a parte, uma das mais confusas, porque são muitos nomes, mas são nomes que quando você vai estudar, né? Se eu puder indicar alguém aqui, tem um livro bem grosso, ele é gigante, chamado A História dos Hebreus. Esse livro é de um autor chamado Flávio Josefo, foi o maior historiador do século I, é desse tamanho o livro, é gigante, mas ele conta toda a história do povo judeu. E esse livro é muito rico em detalhes, porque você vai entender muitas coisas. Todas as vezes que eu venho pregar aqui, eu leio esse livro e eu começo a ficar encantado. Estava falando com o pessoal que, assim, eu sou cristão há muito tempo. Então, muitas vezes, vou abrir o coração para vocês. Durante muito tempo, eu li a Bíblia e falava, pô, Ciro, Dario, uma confusão danada. Eu não sabia quem era quem. Eu não entendia nada. Eu só ia para o lado profético porque eu não entendia nada do que estavam falando. Mas aí quando tu começa a entender a história, aquilo vai saltando na tua mente. Você vai ficando com desejo de cada vez conhecer mais, porque a história vai começando a clarear. Então isso é muito bacana. Se eu puder te indicar, aprenda a ler a Bíblia, aprenda a estudar a Bíblia, porque é a Bíblia que vai trazer algo edificante para a tua vida. Amém? Mas eu quero, diante de tudo que eu falei, eu quero agora entrar um pouco mais profundo na mensagem. Eu hoje estava preparando essa mensagem e o Espírito de Deus falava muito comigo o seguinte: filho, perceba uma coisa.
Muitas vezes se levantava um homem de Deus e o filho dele era um homem mau. Muitas vezes se levantava um homem mau e daqui a pouco o filho dele era um homem de Deus. Então aí Deus começou a ministrar no meu coração dizendo: filho, não existe uma lógica, porque é homem de Deus, porque o filho vai ser homem de Deus. Porque não é filho de Deus, não adora a Deus, porque o filho não vai adorar a Deus. Não existe uma lógica. Só que Deus começou a falar comigo dizendo o seguinte, Deus começou a me levar para ir para Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrui a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela ficar adulta, ela não se desviará dele. E Deus começou a me mostrar que esses homens, por mais que eles fizessem aquilo que era de Deus, provavelmente esses homens não implantaram no coração dos filhos aquilo que eles viveram. Porque o grande problema, não adianta você ser rei de uma nação, comandar uma nação, mas você não saber comandar a sua casa. Não adianta você governar uma nação, você ser o homem mais poderoso da terra, se você não tem governo sobre os seus. Não adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua própria vida. Todo aquele que perde a sua vida, diz a Bíblia, ganhá-la-á. E aquele que ganha a sua vida, perdê-la-á. O que Jesus está falando? Que não adianta a gente querer ganhar o mundo todo e perder aquilo que é de mais valioso que está dentro de nós. O que está próximo de nós. Você está comigo aí? Então eu entendi, eu estou entendendo a cada dia mais sobre essa árvore genealógica, que nós pais, nós precisamos investir cada dia mais tempo na vida dos nossos filhos, tempo na vida dos nossos descendentes. Nós precisamos investir e gastar tempo, literalmente gastar tempo ensinando para eles o que é certo e o que é errado. Porque o mundo lá fora, se nós não ensinarmos para ele, o mundo lá fora vai ensinar. Essa semana eu estava conversando, fazendo um negócio ontem, eu estava sentado numa reunião de negócio, um negócio bem grande que pela misericórdia de Deus, vai me dar. E eu estava conversando com dois homens muito prósperos e a gente conversando, e eles estavam dizendo o seguinte, um deles dizendo que o filho dele estudava numa escola e que fizeram um bullying com o filho dele e que o filho dele tentou suicídio. Um menino rico, pai riquíssimo, e o menino tentou suicídio. E hoje ele está penando, pedindo a Deus, está ajudando o menino tem 17 anos, o menino está, 19 anos, o menino está gateando, tentando sair dessa situação. E aí eu comecei a conversar com ele, eu comecei a perceber o seguinte, e ele falou uma coisa para mim, isso dito por ele falou assim: Léo, eu vou te falar uma coisa, se hoje Deus dissesse para mim agora, olha, você prefere o quê? Ter tudo que você tem e ter a vida que você tem, ou morar debaixo da ponte, só com uma sunguinha, você e tua família, mas você não tem nenhum dos problemas que você está tendo hoje. As palavras dele para mim: Léo, diante de Deus, eu trocava tudo que eu tenho hoje, olha que ele tem muito, eu trocava tudo que eu tenho hoje para viver debaixo da ponte. Quando aquele cara me falou isso, aquilo mexeu comigo, porque a gente percebe que muitos correm atrás de uma riqueza, enquanto muitos que são ricos correm atrás de algo que aqueles que não têm aparentemente nada têm tudo. A maior riqueza de um homem não está naquilo que ele tem, está naquilo que ele é. A maior riqueza de um homem, de uma mulher, de uma pessoa de Deus, não são as coisas que ele conquista, mas são as coisas que Deus entrega nas suas mãos para ele administrar. José foi um homem muito respeitado no Egito, porque José, ele tinha um governo. Quem era o dono, assim se eu posso dizer, que mandava no Egito era Faraó, mas quem tinha o governo do Egito era José. José era o rei do Egito, mas quem mandava, Faraó era o rei do Egito, mas quem mandava era José. Daniel, quando você lê com calma, Daniel, ele foi levado, ele morava em Jerusalém. Quando a Babilônia invade Jerusalém, Nabucodonosor, ele leva cativo na primeira deportação, que foram 4. Na primeira deportação, Daniel é levado lá para a Babilônia. Daniel fica morando na Babilônia. Depois, Ciro invade a Babilônia. E se você ler com calma, o que acontece? Dario, né? Ciro invadiu junto com Dario. Dario pega e leva Daniel para ir para os Medos. Então Dario, ele tinha uma paixão por Daniel. Ele entendia que no governo dele, por isso quando você vai lá no livro de Daniel capítulo 6, diz que ele coloca Daniel como líder de todos eles.
Aí é muito interessante que quando você começa a ler, você vê que Daniel 9, então o que eles fazem? Eles fazem armam um complô contra Daniel. Ele percebe que Dario, ele tinha um amor muito grande por Daniel, e aí eles começam a dizer o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um decreto, e vamos dizer que não pode mais adorar outro Deus que não seja o rei. E se alguém adorar outro Deus que não seja o rei, essa pessoa vai para a cova dos leões. Então Dario não tinha se ligado naquilo que eles estavam fazendo. Dario pega lá e pega o anel, porque o anel naquela época era chancela, dizendo que estava dado a sentença. Então ele dá a sentença, ele chancela com o seu anel, e agora as pessoas dizem: olha, a pessoa que está fazendo isso é Daniel. Dario fica desesperado, porque ele tinha um amor muito grande por Daniel. A Bíblia, depois você lê na tua casa, a Bíblia diz que ele não dorme naquela noite, ele não come nada, e ele vai dormir, ele vai para o seu quarto, ele fica a madrugada toda em claro. No dia seguinte, cedinho, ele vai lá até a cova dos leões, e aí ele pergunta: Daniel, tu estás vivo? Aí Daniel fala assim: vive, ó rei, o meu Deus fechou a boca dos leões. Então Daniel, ele participou de Jerusalém, ele participou no reino da Babilônia, e ele participou no reino dos Medos. Aonde Daniel ia, ele era aclamado. Por quê? Eu pergunto para você, por quê? Porque Daniel, ele não se corrompia. Qualquer ambiente que ele se colocasse, ele não mudava quem ele era. Daniel sabia quem ele era. Por isso que eu volto a falar: um homem de Deus, uma mulher de Deus sabe quem é e não o que tem. Porque o que você tem hoje, você pode não ter amanhã, mas o que você é hoje, você jamais vai deixar de ser. Então Daniel, em qualquer lugar, em Jerusalém ele era Daniel, na Babilônia ele era Daniel. Ele chegou nos Medos, ele era Daniel. Tentaram mudar o nome dele na Babilônia, mudaram o nome dele, eles mudaram, mas Daniel não mudou o seu nome. Alguém pode até tentar te chamar de outro nome, o inimigo pode até tentar botar outra identidade, mas essa identidade só vai entrar em você se você se permitir. O maior propósito do inimigo é mudar a tua rota. O maior propósito do inimigo é mudar quem você é. Se você não sabe quem você é muito triste ver isso. Assim, eu não estou aqui julgando ninguém, mas você vê pessoas maravilhosas que às vezes estão em 3, 4, 5 relacionamentos. Tem um filho em cada relacionamento. Eu pergunto para você de verdade, sem julgamento de ninguém: você acha que Deus chamou uma pessoa para fazer um filho numa pessoa, largar essa pessoa, fazer um filho nessa, largar essa, fazer um filho nessa, largar essa, fazer 5 filhos, largar todas elas, e cada filho não ter um pai? Você acha de verdade que Deus criou isso? Sim ou não? Claro que não. E por que essas pessoas fazem isso? Elas são ruins? Claro que não. Mas elas, em algum momento da sua trajetória, elas esqueceram quem elas eram, e o inimigo colocou uma identidade nelas que nunca foi a deles. E aí o que acontece? São famílias completamente destruídas. São pessoas que chegam em um ambiente e estragam o ambiente, chegam em outro ambiente e estragam outro ambiente, e isso vai continuar se perpetuando durante toda a sua vida, até que essa pessoa se encontrar com Cristo Jesus. E quando ela se encontrar com Cristo Jesus, eu não estou falando de frequentar uma igreja, eu estou falando de ter um encontro genuíno, porque frequentar uma igreja não muda a vida de ninguém. Quando a pessoa tem um encontro genuíno de quem é Jesus Cristo, essa pessoa é transformada, e ela não faz mais o que ela fazia, ela não pratica mais as coisas que ela praticava. Por isso o livro de 1 João diz que aquele que é nascido de Deus, preste atenção nisso, o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nascido de Deus não está falando lá da gestação, quando a mãe estava grávida, que saiu o bebê da barriga, não. Nascido de Deus é aquele que era uma velha criatura e um dia se encontrou com Jesus. Lembra João capítulo 3, quando Jesus se encontra com Nicodemos se encontra com Jesus? Jesus fala assim: ei Nicodemos, deixa eu te dizer uma coisa, é necessário nascer de novo. Léo, é necessário nascer de novo. Como assim? Como pode um homem adulto voltar para o ventre de uma mulher? Jesus fala assim: não, tu não está entendendo, cara. Não é voltar para o ventre, é nascer da água e do Espírito. A pessoa que não nasce de novo, nascer de novo é você apagar o teu passado, independente de como ele foi, e decidir viver uma vida nova. Você que roubava não rouba mais, você que mentia não mente mais, você que adulterava não adultera mais. É uma vida nova, é nascer de novo. Por isso que o que é nascido de Deus, o que nasceu de novo, não vive na prática do pecado. Amém? Então a gente entende que Daniel, ele era esse cara. Daniel, ele em todos os reinos que ele passou, ele permaneceu da mesma forma. Mas a palavra de hoje é sobre Salatiel. Salatiel, ele foi um camarada que ele foi pai de Zorobabel, ele foi filho de Jeconias. Ele sai do cativeiro babilônico, a Bíblia não tem muitas coisas a falar dele.
Mas ele deixou um homem, que na semana que vem a gente vai falar um pouco sobre ele, chamado Zorobabel. Um homem que foi de extrema importância. Coloca para mim Ageu capítulo 1, versículo 1, por favor. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, algumas versões falam Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes em vossas casas estucadas. Coloca a versão NTLH nesse versículo 4 aí. Povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas, o quê? Luxuosas, enquanto o meu templo continua destruído? Volta para a versão lá, por favor, em versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito, olha isso, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestíveis, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel? Olha o 7 agora, o que diz? Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Olha lá, eu com sopro, ele vai dizer, quer ver? Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor dos exércitos. Então, só um minutinho, quando a gente fala da cidade de Belém, eu quero que você entenda o seguinte: subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Amém? Tudo que a gente faz aqui na Belém, pela misericórdia de Deus, não tem a ver com aquilo que um homem sonha, mas tem a ver com o sonho que Deus coloca no coração de um homem. Amém? Eu tenho convicção de que aquilo que a gente sonha não é um sonho meu, é um sonho de Deus no meu coração. Amém? E Ele vai ser glorificado nessa casa, Ele vai se agradar dela, como está escrito aqui. E dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 9. Olha isso: olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e este pouco, como trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre atrás da sua própria casa. Assim, você pode até não concordar muitas coisas que eu falo aqui, mas quando você não concordar, eu quero que você entenda 100% que não tem a ver com o que eu falo porque eu acho, tem a ver com o que eu falo porque está escrito na Bíblia, né? Deus, Ele não se agrada de pessoas que, e assim, por favor, não se sinta culpado, mas isso está escrito na Bíblia, nós acabamos de ler. Deus não se agrada com pessoas que cuidam da sua própria vida e esquecem a casa do Senhor. Por isso que muitas pessoas neste ministério se envolvem de cabeça nessa causa e são muito prósperos. Quando eu digo são muito prósperos, não é porque são ricos, não. É que Deus vai enriquecendo. Eu tenho vários exemplos. Deus nunca, olha, um pastor uma vez, amigo meu, falou uma coisa que eu nunca mais escrevi assim: Léo, deixa eu te falar uma coisa, Deus nunca perde. Se você der muito, Ele vai te dar mais. Se você der mais, Ele vai te dar muito mais. E se você der muito mais, Ele vai te dar muito mais e mais. Ele nunca perde. Eu falei, pô, é verdade. Deus nunca perde. Deus nunca vai ficar deixando você dar mais do que Ele. Se a gente for disputar quem dá mais com Deus, vai perder sempre. Se você der muito para Deus, Deus vai te dar muito mais. É assim a vida. A Bíblia é clara: quem semeia pouco, fala alto, quem semeia pouco, pouco colherá, o pouco ceifará. Quem semeia muito, com abundância colherá, com abundância ceifará. Isso é bíblico, não sou eu que estou falando. E se a gente ficar triste, a gente tem que falar com o autor do livro, não é com o pastor. Esse momento aqui do profeta Ageu é um momento em que eles saem do cativeiro babilônico, eles estão voltando. Lembra que eu falei para vocês que Ciro, que era o rei da Pérsia, havia dado um decreto: quem quisesse voltar para Jerusalém, lembra? Então Ciro dá um decreto, falou que quem quiser voltar para Jerusalém pode voltar. Aí, quando você vai ler o livro de Crônicas, 50 mil pessoas aproximadamente voltaram para Jerusalém. Só que quando eles voltaram para Jerusalém, cada um ficou cuidando da sua casa, cada um ficou cuidando da sua vida, e esqueceram a casa de Deus. A casa de Deus estava em ruínas. Então Deus levanta um homem, Ageu, um profeta naquela época, e fala assim: assim diz o Senhor: eis que vocês cuidam da casa de vocês, mas vocês esquecem da casa de Deus. Vocês semeiam muito, mas vocês colhem pouco. E o pouco que vocês colhem, eu com assopro eu dissipo tudo. Por quê? Ele fala: assim diz o Senhor dos exércitos: porque vocês não deram valor à minha casa.
Eu preciso muito que você entenda uma coisa. Esse livro, aqui no caso é um iPad, mas a Bíblia está aqui. Esse livro que você tem, chamado Bíblia, isso é um manual, é o teu manual de vida. Se você ler esse manual, se você entender esse manual, se você meditar nesse manual e fizer não o que você acha, mas se você fizer o que está escrito nesse manual, se você tem uma vida boa, eu posso garantir para você que você vai ter uma vida muito melhor. E se você tem uma vida ruim, você vai começar a ter uma vida boa. Porque esse livro não mente, o autor desse livro... É interessante que se eu hoje resolver escrever um livro, eu vou escrever um livro com o meu passado. Concordam comigo? Concordam comigo, sim ou não? Ninguém escreve um livro dizendo do futuro. Quer dizer, até tem aí, mas a gente sabe que é tudo coisa de Satanás, né? Porque a gente não conhece o futuro, a gente conhece o presente e o passado. Então quem escreve um livro conta a sua história pregressa, a sua história de vida. Então quando você escreve um livro, você conta a tua história de vida, é uma coisa. Só que esse livro aqui, o autor está presente no passado, no presente e no futuro. Esse livro, o autor está presente em todos os momentos. A gente está falando dele aqui hoje, ele está aqui no nosso meio. Daqui a um tempo, daqui a 10 anos, né? A gente vai estar aqui ou em outro lugar, ou nem sei se a gente vai estar aqui, se ele não voltar antes. A gente vai estar falando dele, a gente vai estar falando das mesmas coisas que ele escreveu há milhares de anos atrás. Porque ele não mente, a Bíblia diz que ele é a própria palavra, ele não pode negar a si mesmo, está escrito isso. Eu sei que quando a gente fala de árvore genealógica, a minha mulher estava conversando comigo, falou assim: Léo, você já percebeu que esse culto de quinta-feira é um culto mais doutrinário, é um culto de ensino? Eu falei: percebi. Porque assim, é muito fácil, né, chegar aqui em cima e começar a pregar sobre fé. Começar a incentivar você no teu coração a você queimar por Jesus. É muito bom chegar aqui e mandar você ter fé e você acreditar e você mergulhar de cabeça na fé. Mas o desejo do meu coração, eu tenho dito muito nesta casa, é que você seja profundo em Deus. O desejo do meu coração é que você conheça o Deus que você serve. Eu não vim aqui te apresentar um Deus que eu ouvi falar, que você ouviu falar e que a gente tem que ter fé nele, porque disseram que a gente tem que ter fé. Eu estou querendo te ensinar, pela misericórdia de Deus, a que você conheça esse Deus, para que te contar as histórias que Ele permitiu que acontecesse no passado, continua acontecendo hoje e vai continuar acontecendo no futuro. Eu quero te apresentar um Deus que fez lá com Daniel, que fez lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, que fez com José, que fez com Josué, que fez com Moisés, que fez com Abraão, que fez com Jacó, que fez com Isaac. É o mesmo Deus que está hoje aqui e continua fazendo. Ele não muda. Ele sempre vai agir. Ele sempre vai nos ensinar. Josué capítulo 1, eu tenho dito muito aqui nesta casa. Josué capítulo 1, versículo 8, é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. Ele diz assim: não cesses de falar deste livro da lei. Medita nele. Meditar não é ler. Meditar é estudar, é mergulhar, é entender. Medita nele de dia e de noite. E faz tudo quanto nele está escrito, então verás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. No versículo 9 diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso. Nós temos que ter coragem para caminhar nesse mundo maluco que a gente vive. Hoje, pela misericórdia de Deus, a gente está na internet, nem pode falar muitas coisas, mas hoje eu estava ali em cima antes de vir para cá. Um irmão foi visitar uma pessoa que ficou presa injustamente durante um bom tempo aí. Foi visitá-lo e eu falei: cara, eu quero conhecer esse cara. Ele me ligou. Aí a gente fez a chamada de vídeo, eu comecei a conversar com ele. Falei: pô, irmão, cara, eu admiro muito o seu trabalho, eu sei que você foi preso injustamente, mas tenha certeza que Deus tem um propósito na sua vida. Falei para ele: eu orei muito por você. E é verdade, eu orei mesmo. Falei: eu orei muito por você. E Deus teve misericórdia e te libertou. Mas tenha certeza, cara, que tudo isso não foi por um acaso. Deus está querendo te mostrar coisas muito maiores do que você imagina. Talvez você possa ter ouvido falar de Deus, mas Deus quer se revelar para você e mostrar quem você é. Aí ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim: pastor, a gente não se conhece, mas eu já ouvi falar de você, não pelo meu amigo, mas por outras pessoas. E eu estou muito feliz pelo trabalho que vocês estão fazendo aí no Rio. E um dia a gente vai se conhecer, eu vou ir no Rio para te visitar. Por que eu estou te dizendo isso? O mundo precisa de pessoas que se preocupem com outras pessoas. A gente estava numa reunião ali em cima agora, para a Expo Cristã,
E a Liliane falou uma coisa aqui que eu falei lá em cima. Eu falei, a gente não está indo para um stand para mostrar o nosso stand, para mostrar uma igreja que a gente vai construir. A gente está indo para uma feira para mostrar para as pessoas que um dia Jesus mudou a nossa vida e que Ele pode mudar delas. A gente está indo para um stand para chegar lá. Eu falei para os irmãos lá em cima, eu falei, cara, os homens, homem com homem, mulher com mulher, homem nunca abraça mulher, mulher nunca abraça homem. Eu falei para eles, cara, quando as pessoas entrarem no nosso stand, dá um abraço nelas, cara. Dá atenção para elas, as pessoas precisam de atenção. Trata ela com carinho, procura entender o que ela está vivendo. Eu estou indo para aquela feira com a certeza de que muitas vidas serão transformadas naquele lugar. Tenho certeza do que eu estou dizendo. Nunca me propus a participar de uma feira, mas meu coração está queimando. E é interessante que assim, não pedi para pregar nada e tal, e Deus permitiu separar um espaço para a gente. Então eu acredito que alguma coisa vai acontecer. Eu queria que você estivesse em oração na tua casa por nós. Você jejuasse, a gente vai fazer um relógio de oração aqui na igreja. Alguma coisa vai acontecer nessa feira. O mundo precisa de homens e mulheres de Deus. A gente olha para a nossa política, é muito triste falar isso. Pessoas que se dizem cristãos, que vão lá para o governo e chega lá, ao invés de darem um bom testemunho de quem é Cristo, elas se corrompem. O mundo está precisando de Daniéis que se levantem. O mundo está precisando de pessoas que digam não às ofertas ilícitas. O mundo está precisando de pessoas que não se rendam. É isso que que o mundo está precisando. Então eu quero convidar você comigo a gente mudar essa história. Eu não sei se faz sentido para você, mas eu acredito que a gente vai mudar o Rio de Janeiro, de verdade. A gente vai ser falado no Rio de Janeiro, não como uma grande igreja, mas uma igreja influente, uma igreja transformadora. Uma igreja que vai mudar muitas famílias. Uma igreja que vai mudar muitas casas. Uma igreja que vai transformar muitas vidas. É nisso que eu acredito. Porque se não for para viver isso, não faz sentido a gente se reunir aqui. Eu tenho muito trabalho na minha empresa. Você deve ter muito na sua. Quando a gente abre mão dos nossos negócios para estar aqui fazendo a obra de Deus, é porque existe um propósito muito maior do que ganhar dinheiro. O dinheiro é bom, mas ele é meio de vida, ele não é finalidade. A gente precisa do dinheiro para viver, mas o dinheiro não pode ser o nosso Deus. A minha oração é que eu e você possamos entrar nesse lugar no Espírito. Deus tem falado muito isso comigo. Isso é um lugar no Espírito, cara. Eu quero entrar nesse lugar. Eu luto todos os dias para entrar nesse lugar. Eu luto todos os dias para poder ser o homem que Deus me chamou para ser. Eu estou muito longe de ser esse cara, mas eu luto todos os dias para tentar chegar a esse lugar. Não estava nem programado para isso, mas eu quero chamar o Robson e a Lu aqui na frente. Quero orar por vocês. Estenda sua mão para cá. Eles são amigos nossos. A gente ama muito eles e eu sei que eles estão tristes. Conheço eles. O primogênito deles viajou, está morando nos Estados Unidos. Tem alguns dias aí. Não sei se esse é o motivo, mas eu senti no meu coração. Estenda sua mão para cá, vamos orar por eles. Pai, eu quero apresentar a vida do meu amigo e da sua esposa agora. Deus, eu quero te pedir na autoridade do nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha fortalecer o coração deles. Toda tristeza, Pai, toda tristeza na alma, Pai, eu te peço em nome de Jesus, lança por terra. Abençoa o Dylan naquela nação, Deus. Fortalece o teu filho naquele lugar, campa os teus anjos ao redor dele. Guarda ele, Pai, de manhã, tarde e noite. Separa da vida dele todas as pessoas que não são tuas, Pai. E coloca no caminho daquele príncipe, Pai, somente pessoas enviadas por Ti para estar cuidando da vida dele. Pai, eu quero abençoar a vida do Dylan, eu quero abençoar essa família tão especial, Deus. Eu quero profetizar um tempo de refrigério, de alegria sobre a vida deles. Eles são Teus, Pai. Um dia eles Te conheceram, Pai. E eles viveram, Pai, experiências contigo que só contando para que as pessoas acreditem. Pai, eu quero abençoar a vida deles, eu quero profetizar um tempo novo sobre a vida deles. Eu quero derramar sobre eles uma unção nessa noite de poder, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, Deus. Te amo. Te amo, minha amiga. Pai, leva-nos para os nossos lares, debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que o Teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho.
que as doces consolações do Teu Espírito se façam presentes, não só hoje, mas para todo sempre. Que possamos ter a melhor semana da nossa vida, uma semana de vitória, uma semana de conquista. Nos ajuda, Deus, a cada dia mais nos apaixonarmos por Ti. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Domingo de manhã estamos aqui 10 horas, amém?